Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago de Souza. Eu estou aqui para falar um pouco e ensinar artes visuais, especificamente desenho à mão livre. Na primeira aula a gente vai falar sobre a história da arte e o percurso e a importância dela na humanidade. Na segunda aula a gente vai falar sobre perspectiva e na terceira vamos falar sobre o mangá. E por fim, vamos aprender e ensinar sobre o realismo. É interessante colocar aqui que nessa primeira aula dizer que a arte é muito importante porque ela vem antes da escrita e também ela ajudou muito nesse processo evolutivo da cultura da humanidade. E por fim eu vou colocar aqui para vocês na linha do tempo, e para melhor compreensão vou fazer aqui uma linha do tempo para vocês estar por dentro também. Tudo se inicia na pré-história. Vou colocar aqui. Pré-história. Período que vai aproximadamente 5 milhões a 3.200 a.C. A pré-história compreende o período paleolítico. Vamos marcar aqui. Notem que o período paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse momento histórico foi muito importante para a arte, porque as pinturas eram feitas nas cavernas e nas paredes das cavernas. Naquela época, ainda no período paleolítico, eles sobreviviam da caça. Os caçadores, eles utilizavam, inclusive, desse ato para poder fazer a sua arte. Reproduzia a imagem de um caçador nas pinturas, nas cavernas, como se eles estivessem caçando. As pinturas representavam, como se eles estivessem caçando. Nesse período paleolítico veio o surgimento do fogo. É outro marco histórico muito importante. Essa também é a época que desenvolveu-se a pintura e a escultura. Nessa época havia comunicação por meio da arte, mas ainda não era um tipo de escrita, pois não havia organização das representações gráficas. Muito bem. Passado essa época, chegamos até o período neolítico. Deixa eu só estar aqui. Este período também foi muito importante para a história da arte. Foi um período que foi de aproximadamente de 10.000 a 5.000 a.C. Neste período era muito conhecido como Idade da Pedra Polida. Diferente do Paleolítico, que os indivíduos sobreviviam da caça, no Neolítico eles deram mais ênfase ao cultivo da terra. Nesse período também foi muito importante por conta da invenção da escrita, criação de técnicas de tecer panos, fabricar cerâmicas e muitas outras coisas. Depois desse período surge a arte no Egito. A manifestação artística no Egito era voltada à religião.
também foi muito importante pela construção das pirâmides. Quem já não ouviu falar da construção das pirâmides? Muito importante também por conta da escultura egípcia. Era carregada de informações de caráter ético, social e cultural do povo da época. E, por fim, um detalhe muito importante também, que as técnicas e os desenhos eram representados, o corpo era virado para frente, a parte do tronco, e partindo desse, ainda na pré-história, vamos dando continuidade à arte grega. Meados do século IV a.C. a 1 depois de Cristo. É a arte grega. Interessante que na arte grega foi marcada pela filosofia, onde vieram os grandes pensadores, davam muita ênfase à política e uma característica muito interessante é que eles davam muita ênfase e o fascínio que eles tinham é pela beleza do corpo. Eles cultuavam a beleza do corpo. Outro marco histórico foi o comércio marítimo, que era muito forte na época. Os Jogos Olímpicos, as estátuas em mármore, a pintura em cerâmica. Ainda nessa época, na idade da pré-história, outro marco interessante foi a arte romana. Antes de mais nada, a época é de 100 a.C. até o século IV depois de Cristo. Suas características são o nascimento de Jesus Cristo. Também destacava a arte da época, destacava-se pelos movimentos, pela arquitetura, pelos templos, as paredes pintadas com gesso. Era conhecido como afresco. Houve ênfase ao realismo e também dava muita valorização, a arte da época dava muita valorização ao tridimensionalismo, valorização ao efeito tridimensional, ao efeito 3D. Logo depois da arte romana surge na Idade Média, que é do século IV depois de Cristo, na verdade parte do século IV depois de Cristo, começa com a arte romântica. Na arte romântica, as características principais são a arte cristã, divisão do Império Romano e a pintura em mural, que também nessa época utilizavam a técnica do afresco sobre base de gesso, de afresco, que é pintura mural sobre uma base de gesso. Agora vamos dando continuidade à arte renascentista, que também é muito importante. Essa época é a época onde o homem dá valor ao realismo,
racionalismo, rigor científico e, se tratando de arte, criou-se nessa época, foi o início, no caso, da pintura a óleo. Houve também um estudo mais aprofundado sobre a perspectiva. Vamos aprofundar também nessa parte. Naquela época também via o valor do efeito da luz e sombra. Só lembrando que essa época compreende entre o século XIV, aqui no caso vai até o XV. Ainda nessa linha do tempo, chegaremos até o neoclassicismo, que vai do século XVIII até o início do século XIX. E aqui vou colocar entre aspas, houve o academicismo, que seria a escola de belas artes, deram muita ênfase à cultura clássica greco-romana. Escola de belas artes, cultura clássica greco-romana. Perdão, só vou corrigir aqui, não é neolítico, é neoclassicismo. Neolítico a gente já viu. Houve também uma ênfase que na pintura eles davam ênfase à natureza e o contraste claro-escuro. E vamos terminando aqui, passar para a arte moderna. Arte moderna, final do século XIX, início do século, até o início do século XX. Na arte moderna, seguindo a linha do tempo, eles deram ênfase ao efeito da luz solar e também ênfase nos temas voltados à natureza. E por fim, a valorização de composição das cores. Agora, ainda partindo na linha do tempo, chegando mais próximo aqui, vamos até a arte moderna, ou o modernismo. Então, no modernismo, as características principais foram a pesquisa no domínio psicológico, nesse período. Só lembrando que na arte moderna, no modernismo, essa parte que eu falei sobre a pesquisa no domínio psicológico, aqui é o expressionismo. Eles valorizavam as cores resplandecentes, deixavam o desenho mais volumoso, vibrantes. Por fim, utilizavam a pasta grossa, que no caso era tinta. Pegavam a tinta, passavam na tela como se fosse uma pasta, não usavam pincéis. Deram a preferência também ao patético, o trágico e o sombrio. Dando continuidade ao longo do tempo, ainda na Idade Moderna, vamos para o pós-impressionismo. Muito bem. O que é pós-impressionismo? Acontece nessa época a reação ao expressionismo e ao impressionismo, porque ele é o pós-impressionismo. Liberdade na escolha de cor e técnicas. Muito interessante também. E também os artistas nessa época eram artistas autodidatas, porque eles não precisavam aprender com outras pessoas, eles aprendiam sozinhos, utilizavam suas técnicas e
e ficavam felizes. E ainda nessa linha do tempo, para finalizar, vamos até a arte contemporânea, que seria também a arte que vai de meados do século XX até os dias atuais. Então, contemporânea. Vou colocar aqui bem grande, século XX até os dias atuais. Então, caracteriza pela liberdade de atuação do artista, ou trabalha sem se preocupar com o cunho político e religioso. A gente sabe que na Idade Média e também antes, os artistas eram muito influenciados pela política e pela religião, mas a arte era voltada a essas duas denominações, a esses dois pensamentos. Houve também mistura de estilos e as técnicas. E para finalizar, o artista nunca teve tantas possibilidades de criação, utilizar vários recursos, materiais. E por fim, não trabalha apenas com objetos concretos, mas com conceitos e ações. Então beleza, gente, é isso aí. Esse é o historiograma que eu fiz, está disponível também no material de apoio, como material de apoio. E muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula, que é a aula 2, a gente vai falar sobre perspectiva.